Bom dia. Muito bem. Então, aqui nós vamos ler Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Estava falando de Jesus. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí Jesus contou a outra. Depois, antes de chegar na que eu pretendo pregar, ele conta essa da ovelha perdida e depois ele conta da moeda perdida. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí vem a parábola dos 2 filhos. Então, Jesus continua. Cisantropos, a maneira de começar no Novo Testamento é tisantropos, certo homem. Jesus contava história, eu tinha um amigo lá na Engindos que gostava, o Pereira. Ele ia contar a história, então eu ficava sonhando ouvindo ele. Ele começava a contar, eu viajava. Eu deixava ele falar porque eu gostava de ver a história dele. Meu pai também começava assim, certo homem, certa ocasião. Jesus também usava essa maneira. Ele falava, antroptis, certo homem. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá depositou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Para Aristóteles, seria uma vida de azotia, gastar tudo que tem com bebida. Não está dizendo aqui que ele teve prostituição, nada disso. Ele gastou, comprou o que não precisava, fez festa, até que ficou pobre. E ele, então, foi para lá, uma reunião distante, e lá desperdiçou seus bens. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos, que era uma profissão indigna para judeu. O judeu não gostava de porco. Você pode ver que ele nem come carne de porco. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, palavras diferentes, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida dos porcos. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho disse,
Pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, ele não tinha nada a ver com prostituta, né? Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que coisa linda que é isso, né? Pois bem, graças te damos, Senhor, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A primeira coisa que nós temos que refletir sobre esse assunto é a interioridade dos dois irmãos. O nome da parábola, que é a parábola do filho pródigo, ela é uma escolha do editor. Mas a parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola é sobre os dois filhos e um pai pródigo. Mas, tudo bem, parábola do filho pródigo é bonito, fica bem. Mas, o texto fala da parábola dos dois filhos. Você pensa mil coisas, não é não? Só nessa mudança? Em vez de você pensar a parábola do filho pródigo, que você elogia um e bate no outro. Não é assim? Normal? Né? Filho pródigo, que beleza. Pois então, os dois irmãos ali, isso não foi resolvido da noite por dia. Ele não amanheceu e deu na teia dele, agora eu vou viver minha vida de playboy lá, não sei aonde, lá em Oxford, em alguma cidade lá em Roma. Aquilo foi imaginado. Os dois irmãos viviam assim com um certo medo. Eles não eram pessoas corajosas. E aquele medo deles, na verdade, inibia a verdadeira liberdade, a liberdade deles. Eles estavam escravizados ao medo e começaram a construir coisas, a imaginar. E a se acovardar diante da realidade da vida da família judaica. Os dois estavam decepcionados com o pai. A rigor, os dois estavam perdidos. E eles estavam ali, imaginando coisas. E a covardia já ensina os filósofos, é a mãe de toda crueldade. Já ensinava Michel de Montaigne, um francês do ano 1521 a 1821, um dos maiores pensadores franceses. Amigo do Etienne, que morreu tuberculoso jovem, e ele ficou desesperado. Ambos tinham medo da realidade. Com certeza, aqueles dois irmãos, eles não estavam vinculados perfeitamente ao judaísmo. Porque Jesus encontrou um judeu e disse, olha aí um judeu cujo coração não há dor, era possível ser um bom judeu. Esses dois irmãos não eram bons judeus.
Porque não podemos dizer assim, todo judeu era mau no tempo de Jesus. Não era, porque Jesus encontrou não sei se era o Natanael, que ele disse, eis aí, um homem judeu em cujo coração não adora. Que homem maravilhoso. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que tem um homem assim. Nem Paulo. Diria Paulo, Jesus diria isso de Paulo, de quem de Jesus diria? Talvez de alguns outros discípulos, mas Natanael nem sequer figura entre os 12. Mas é um grande aos olhos de Deus. Então eles estavam ali, e eles não estavam vinculados a um judaísmo prático, que exigia deles viver com a família e tal. Os dois estavam cismados com o pai. E pode ser que os dois estavam esperando assim, que dia morre para a gente pegar isso tudo. O pai era rico, era um fazendeiro rico. Naquele tempo a agricultura dominava. As pessoas ricas tinham fazenda. Abraão é rico porque tinha muito camelo. Hoje muita gente aí, médio, é mais rico que Abraão. Abraão não tinha um apartamento chique para morar, uma tenda. Você faz uma ideia, quer morar numa tenda? Então ambos tinham medo da realidade. Certamente eles adoravam a luz interior, e assim muita gente diz, eu não adoro Deus, eu não tenho religião, não vou em igreja, não vou em culto, não vou lá. Eu sigo a luz interior. Mas o Chesterton dizia que quem adora a luz interior é como adorar um gato, um galo, qualquer coisa, e que por fim termina adorando a si mesmo. Essa história de adorar a luz interior. Adora a si mesmo. Aqueles dois irmãos perdidos, porque adoravam a si mesmo. Adoravam a luz interior. Não era um bom e outro ruim. Jesus não dividiu o mundo entre bad boy e good boy. Ele mostrou o mundo nessa situação. Ambos estavam perdidos. Não tinha o bom e o ruim. O rapaz bom e o rapaz ruim. Ambos eram extraviados. Jesus contou as parábolas anteriores para poder entrar nessa parábola excelente, que é a parábola dos dois filhos. Essa parábola foi um ponto culminante na sequência das duas parábolas, no qual aparece a palavra Cairo, que é alegria, mostrando que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, é o Deus da alegria e não da tristeza. É o Cairo. Toda vez que você lê o fim da palavra, diz, regozijou-se, alegraram-se. Cairo. Esses dois irmãos não tinham alegria nenhuma, nem mesmo vivendo na abundância. Eles estavam deprimidos, estavam acovardados, e o medo os dominava, e tirava toda liberdade possível. Os dois, então, exerceram o poder da imaginação, segundo ensina a filosofia. Uma das coisas importantes é você imaginar a subjetividade desses dois irmãos. É muito fácil você olhar assim e já faz uma dedução lógica imediata de que, sim, o irmão mais velho era uma pessoa muito boa, o irmão mais novo é um adepto da azotia de Aristóteles, queria gastar tudo. Então, os dois exerceram aquele poder da imaginação para conquistar riqueza. Os dois estavam pensando neles mesmos. Eles pensavam nos outros. Eles não eram ricos generosos. Só tinha um generoso ali, que era o dono da fazenda. Você sabe quem era o dono da fazenda? É uma metáfora para Deus. Quando Jesus fala assim, antroptis, certo homem, antroptis, certo homem, é Deus. Quando falavam, Jesus dizia assim, eu sou o filho do homem, filho do homem, tis antropo, certo homem. Porque o judeu tinha muita facilidade de identificar Deus como homem. Olha o Salmo, é um guerreiro, herói, você vê um homem, né? Um homem que você não consegue imaginar a fisionomia dele. Então, você percebe, esses dois irmãos, eles estavam ali,
Muito mal a situação deles. Né? Então, aí está a questão inicial dos dois filhos. Aí você fica imaginando, né? A gente fica imaginando, que tipo de filho sou eu? Que os dois estavam mal. Quando os piores abismos que existe para a pessoa se afastar de Jesus, sabe qual que é? É você achar que é muito certinho e que não precisa de Jesus. Era aquele irmão mais velho. Ele fazia tudo certinho. Fazia o sacrifício, vamos dizer, ia no culto, fazia tudo certinho, né? O pai dizia, esse meu filho aqui, ó. Todo mundo falava, ó, o filho do fazendeiro, aquele mais velho, ele é tão fariseuzinho, perfeito. Mas do ponto de vista de Jesus, esse fariseuzinho bonzinho estava perdido. Porque ele adorava a luz interior do modernismo. Ele formulou, junto com seu irmão, como é que ia dar o golpe. Um dava o golpe a longa distância, esperando a morte. E o outro já se precipitou e falou, quero logo o meu. E ganhou um prêmio da loteria. Você já viu quantas pessoas que ganham na loteria e permanecem ricos? Quase nenhum. Fica mais pobre do que era. Então, aí está. Então, nós vamos ver o pai, você gravar na mente uma coisa. Chesterton, um jornal londrino, Time de Londres, escreveu assim para os escritores. Ele escreveu assim: respondam o que há de errado no mundo. Para Gilbert Keith Chesterton. Sabe o que Chesterton respondeu? Caríssimo editor, eu, Gilbert Keith Chesterton, atenciosamente. Foi a resposta nota 10. O jornal de Londres, Time de Londres, escreveu para todos os escritores. O que está de errado no mundo é um livro escrito, ele depois escreveu um livro com esse título, O que há de errado no mundo. Ele disse, eu, 2 letras, uma palavra. Você sabe que as respostas curtas são as mais perfeitas? Existem longas perfeitas. Mas essa é tão perfeita, né? Você sabe por quê? Porque fala de nós. Teríamos que responder, eu. O que há de errado no mundo? Então, quando você vê esses 2 filhos, o que há de errado no mundo? Eles teriam que dizer nós. Estavam os 2 errados. Um fugia de Jesus pela lei. E o outro que não queria saber de nada mesmo. Foi muito sincero. E covarde, né? Então, nós vamos ver. Vamos analisar isso em pelo menos 3, 4 tópicos. O primeiro é, quando acreditar é não acreditar. Eu coloquei isso numa mensagem do Instagram. Eu queria fazer uma live e queria que as pessoas ficassem, assim, entendessem bem. O Antônio assistiu, né, Antônio? Foi bom, né? O Antônio gostou muito. Então, a primeira coisa é, quando acreditar é não acreditar. Vamos olhar para aqueles 2 irmãos, né? Perdidos. Olhar em nossa volta, às vezes olhar nossos filhos, netos, amigos, etc. E faça uma reflexão quando as pessoas perguntam, você crê que Jesus é filho de Deus? A pessoa pode responder, eu acredito que sim, imagino que sim, dizem que sim, pelo jeito é. Nenhuma dessas respostas realmente são afirmativas. Isso quer dizer que a pessoa não acredita. Ou, se você acredita que vai para o céu, a gente fala assim, talvez eu vá. Penso que sim, acho que sim. Isso também não é a resposta certa.
A resposta certa é sim. E acabou. Então, aqueles dois irmãos, é possível que eles dissessem, você acredita em Yahvé? Os escribas dizem que sim. Eu acredito que eles estão certos. Isso não é nada. Isso não é resposta que possa convencer ninguém. Então, observa. Quando acreditar, é não acreditar. Você acredita que o Evangelho o Evangelho é o poder de Deus? Eu penso que sim. O professor disse que sim. Meus pais disseram que sim. E você diz o quê? Diante disso, eu acho que é. Você não acredita. Você pode, então, polemizar com o ateu. Ele diz, não há Deus. Deus não existe. O que é que você responde? Deus existe? Acho que Deus existe? É possível que Deus exista? Ou Theos Enai, ou Deus é? Se você disser, é possível que Deus exista, você não crê. Eu acredito que Deus exista, também não respondeu. Então, às vezes, aqueles dois acreditavam, mas não acreditavam. Esse é um problema do moderno. Isso não é uma coisa do século I. Isso é uma coisa de hoje. É uma coisa do pensamento de hoje. Como é que pensam os professores nas faculdades? Eles pensam assim. Eles falam assim. Ensinam assim. E as pessoas saem formadas da faculdade pensando assim, talvez seja, eu acredito que sim, acho que não. Eles disseram que sim, mas disseram que não. Deus existe? E fala, bom, não sei, depois que eu passei pela faculdade, fiquei com muitas dúvidas. Acredito que sim. Não respondeu e não crê. Por causa do medo. Porque a mente trabalha com muita ousadia a respeito da incredulidade, muito mais do que a respeito da credulidade ou da fé. A mente daqueles dois irmãos vagava como um cachorrinho pela rua. Você já viu um cão perdido na rua? Ou um cachorro caído da mudança? Muita gente é assim. Está assim. Não é? Quando eu era criança, eu li eu estava ali na Francisco Junqueira, aí li um papelzinho, não sei de onde. Não deixe sua mente vagar como um cãozinho. Eu devia ter uns 16 anos. Quanta gente, a mente vaga pela rua como um cachorrinho. Né? Aqueles dois irmãos eram como dois cachorrinhos. A mente deles vagavam. Eles estavam obcecados, eles tinham organizado, eles tinham um plano. Então, a primeira coisa que acontecia é que eles acreditavam de uma forma que é não acreditar. Você lê a promessa de Deus, você lê o Evangelho, e Jesus fala, e você, eu acredito que sim, penso que sim, talvez seja, não está acreditando. Então, é preciso que acreditar seja acreditar. A segunda coisa é o complexo de inferioridade que habitava na vida daqueles dois irmãos. Eles, possivelmente, os dois tinham um problema de autoestima, dificuldade na autoestima, falta de autoestima. Porque um estava na expectativa que o pai morra. E o outro na expectativa da azotia de falar, eu não vou ter tempo para gastar esse dinheiro todo. Me dá logo aí que eu vou começar a viajar lá para Roma, sei lá para onde, para gastar. E ficou pobre. Você vê que ele chegou numa situação que nem as comidas dos porcos ele comia, basta uma inflação, basta uma estagflação para acabar com toda a riqueza. Em 1929, as pessoas milionárias pulavam do 7º andar, do 3º andar, de desespero. Acabou tudo. É preciso saber conduzir a vida.
é preciso saber viver. Diz um poeta brasileiro, Roberto Carlos, é preciso saber viver. Ele tem seus defeitos, mas eu gosto de ouvir ele falar. Então, o complexo de inferioridade, eles sentiam assim, muito triste. Né? Imagina esse irmão mais novo. Ele se sentia desprestigiado, parece que falou, parece que meu pai só dá atenção para esse mais velho. Esse mais velho vai ser rabi, e eu, pelo jeito, não vou ser nada. Então eu vou tratar da minha vida, deixa esse meu irmão mais velho aí. E o irmão mais velho estava enganado com a ilusão de que era alguma coisa, e não era nada. A parábola é sobre os 2 filhos perdidos, não é sobre um. Ele estava... Como é que você sabe que ele estava perdido? Você vê como ele era raivoso. Quando então faz a festa, o que aquele irmão mais velho faz? Ele estava tão dominado pela ira, com tanto ódio, que não entrou na festa, porque ele tinha o complexo de superioridade. Ele era mais ele. Eu aqui, dizia ele, e esse teu filho, portanto, não era mais irmão dele. Você percebeu o texto? A gente, quando lê o texto, tem que ler com a lupa. Com a lupa, assim, ó. O mais velho disse para o pai dele, esse teu filho, não meu irmão, gastou toda a tua riqueza. E eu aqui, então, ele tinha um complexo de superioridade. Mas os 2 tinham também o complexo de inferioridade, de vitimismo, era todo vítima do destino. O mais novo e o mais velho. E sendo vítima do destino, eles queriam escapar do destino de alguma forma. E havia uma grande possibilidade, a morte do pai, ou pegar a herança. Eles eram vitimistas, covardes, iludidos, adoravam a luz interior, sem compromisso. Quando aquele filho mais novo abandona a família, abandona o pai, a mãe, os costumes, as tradições, as orações, todas as rezas, todas as coisas do judeu, todos os compromissos, e parte, diz o texto, para longe, que é para ninguém saber onde ele está. Vai embora. E começa a achar que o dinheiro não acaba, né? Essa é a grande ilusão. Então ele tinha esse complexo de inferioridade, mas o outro tinha o complexo de superioridade. Ele se achava que era mais. Este teu filho, ele não era mais irmão. Não era mais irmão. Este teu filho, gastador. Eu aqui economizando. Mas ele economizava para conservar para ele, né? A mente humana é muito complicada. Então, esse complexo de superioridade dominava o coração daquele filho. Você vê como era a imaginação desses 2. Você vê a foto deles. O pai gostava dos 2. Você vê? Ele está dizendo aqui, certo homem amava os 2. É Deus. Antrópico diz, certo homem, Jesus usa essa figura de linguagem. Jesus usa a imaginação. Jesus imaginava muita coisa. Ele era um grande pensador. Ele criou esse filme, essas fotos, essas coisas inteligentes, esses pontos de reflexão. Você não faz ideia, não é? Alguém dizer assim, né? Certo homem. E já tinha contado 2 parábolas. Já tinha falado como era a questão de perder. Ele já estava mostrando que esse homem perdeu a moeda, perdeu as ovelhas, perdeu 2 filhos, e os judeus tampavam os ouvidos para não ouvir. Esse era o problema. Os 2 filhos não queriam ouvir. Os judeus não queriam ouvir. Eu digo mais, a sociedade nossa, a sociedade moderna,
não quer ouvir. Eles não querem ouvir coisa assim. Eles querem ouvir as histórias deles. Nas escolas, não é? Mas essa parábola dos 2 filhos perdidos, ela é muito atualizada. Ela é muito atual. Você pode aplicar ela em qualquer universidade do Rio de Janeiro, na Mackenzie, em qualquer uma. Sem medo. Ontem eu estava falando para os irmãos que nós estamos estudando, disse que não tem medo. Não tem medo mesmo, não. Às vezes a pessoa fala assim, mas está sendo meio querendo. Não tenho mesmo. Não tenho, e daí? Eu vou fazer. Eu estava lá na USP fazendo um curso, e eles perguntaram sobre a evolução, eu falei, não existe. Catedrático da USP. Está meu diploma ali, está ali na sala. E tem nota máxima também. Eu deixei atrás um espaçozinho para mostrar a nota. Não é legal? Nota máxima. Por quê? Qual é o problema? Podia ter tirado 0, mas não tirei nota máxima. Aí o professor duvidou, o da Barão de Mauá. Então, da onde nós viemos? O catedrático falou assim, ele tem razão. Não é ciência, é evolução. Eu falei, vivi para ouvir o catedrático falar na minha frente. Que legal. Então, é assim. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter medo. A covardia é a mãe da crueldade. Você não pode ter medo diante do professor da faculdade. Você não pode temer os sábios. Você não pode temer os ricos. Você tem que ser, que você vai falar a verdade. Deus é. Não é Deus existe. Theos enai, Deus é. Pronto, ponto final. Eu creio, sim. Então, esse tinha um complexo de inferioridade, o outro tinha um complexo de superioridade, ele tinha uma ideia de triunfo em si mesmo. Ele achou que tinha triunfado com a fuga do irmão. O irmão achava que tinha triunfado, porque levou uma parte da herança. Estavam os dois enganados. Os dois estavam enganados. O pai falou dos dois. O outro tinha um complexo de superioridade. De tanta raiva que ele nem entrou na festa. Olha só que ódio. O que estava no coração dele? Qual era a bondade do coração dele? Nenhuma. Ele não tem que ser elogiado. Ele é um pervertido de coração, cheio de ódio, odiava as pessoas, devia odiar os funcionários dele, os colegas de trabalho. Era invejoso, não mataste nem um cabrito para mim, ele não merecia nem um coelho, quanto mais um cabrito, né? Mas se ele tivesse feito um exame de si mesmo, aquele irmão mais velho, se ele tivesse repetido quem eu sou, e tivesse imaginado que o pai amava o irmão dele da mesma forma que eu amava, se ele tivesse imaginado que ele também era um pecador, se ele tivesse imaginado que ele não era perfeito, e que, afinal de contas, a volta do irmão era uma coisa tão importante. Mas ele não imaginou nada disso. Ele estava dominado pela ira. A religião dele estava num vazio, ele não era nada. Ele não conseguia, ele estava enganado. Esse irmão mais velho. O irmão mais novo estava enganado. Mas o irmão mais velho também. É o encontro de coisas negativas, né? Este teu filho. Bem, esse é o terceiro tópico, né? O complexo de superioridade. Essas coisas que existem na mente dos 2 filhos. Dostoiévski, um escritor de 1821, é russo, né? Olha o nome dele. Olha, nós devemos muito à cultura russa, sabia? Dostoiévski, Tolstói, a cultura brasileira, são grandes pensadores. Então ele escreve um livro que chama-se do Subsolo, e começa a refletir sobre a vida. Ele diz assim, essa vida, eu refletindo,
revela uma coisa tão ruinzinha, ele pensa. E certa hora ele chega no jornal, ele está fazendo assim, ele está escrevendo do subsolo, é aquilo que ninguém fala, só pensa. Ele entra e vê os colegas, ele pensa, ele atribui aos colegas o seguinte pensamento. Os colegas olham para ele e falam, chegou uma reles mosca. Ele estava com complexo de inferioridade, né? Reles mosca. Não valia nada. Mas ele se esforçava para ser mais do que uma mosca. Então, esse Dostoiévski, eles estão expressando o que é o complexo de inferioridade. Ele diz que essa vida aqui, essa revelação dessa vida se revela tão ruinzinha, mas ela é mais do que uma raiz quadrada. Você sabe o que significa? Você extrair a raiz quadrada de qualquer número, de 64, para dar 8, você faz, hoje você faz assim no celular. A vida é muito mais do que uma coisa fria como a matemática. E eu tenho muito desejo de viver e colocar em prática as minhas atividades, meu prazer de fazer as coisas, o doutor Dostoiévski falava. E, quer dizer, ele queria fugir do complexo de inferioridade. E aqueles dois irmãos não fugiram. Um ficou lá achando que, eu sou um cumpridor da lei de Moisés, olha como eu sou perfeito. Seguiu fazendo. Não se vê lá, ele questionando o irmão, não vai embora, não faça isso. E o irmão mais moço, o irmão mais velho tinha que dar um conselho. Sempre é assim. Minha irmã lá de Recife, quando eu tinha meus 15 anos, ela escrevia as cartas para mim. Até eu falava que a minha irmãzinha Julinha, falava Julinha, até hoje, Julinha. E ela ficava preocupada comigo para eu não entrar nas drogas. Mas eu nem sonhava com droga, nem cigarro. Ela mandava, então, você está estudando, como é que você está? Você vai na escola? Em ano você está? São perguntas simples, mas de quem tem preocupações verdadeiras com os seus filhos, netos, etc, etc. A minha irmã mais velha era assim. E ela era meia durona. Ela antes morava lá em Olinda, eu sentava lá na varanda e passava um pessoal que ia para a Assembleia, em frente da casa dela tinha uma igreja batista. É católica, até hoje. É católica cristã. Aí ela olhava, tinha uma igreja lá, ela olhava, ficava com a porta aberta, ela via um pastor, uma mulher, uma filha e um outro. Ela falava, olha lá. Eu não sei por que ele está pregando. Ele, a mulher e a filha, olha. Aí passava umas pessoas para ir para uma igreja lá adiante, que era a Assembleia. E passava em frente da Batista, e a minha irmã Julinha falava que eles falavam assim, sou muito mais da Assembleia. Eu achava graça disso, né? Esses complexos de inferioridade, complexo de superioridade, ignorância da realidade. O mundo está cheio disso. É por todo lado. Então, aqui, Dostoiévski, ele tinha essa sensação de uma mera reles mosca. Você já chegou a pensar alguma vez que você é uma reles mosca? Não, é difícil, não é? A gente não pode aceitar esse pensamento. Ontem, o Felipe é muito evangelista, ele trouxe uma visita, Zaira, né? Aí ele chegou, eu pensei que era até da igreja, falei, tá vindo hoje? Não, primeira vez? Não, eu sou da Chechonoye. Misericórdia, fiquei bom, falei nada, né? Aí no fim eu disse, bom, Zaira, você veio aqui, você não veio nos conhecer, não é verdade? Acho que você veio buscar a libertação, não foi? Foi. Aí oramos por ela, tiraram até uma foto. Quem tirou a foto? Foi Esté? E colocou lá. Aí você fica olhando uma pessoa assim, na Chechonoye. Ela está procurando libertação das angústias da vida. Que às vezes ela pensa que é uma reles mosca no trabalho, uma reles mosca na escola. Tem pessoas que chegam até a se matar de tanta depressão. Eu estava falando lá na livraria, eu visitei, e ele tem um livro lá sobre bullying. Eu falei que o tempo que eu era menino, não dou exemplo para ninguém não, mas o tempo que eu era menino, todo mundo fazia bullying, todo mundo.
pôr apelido era o normal. E a única coisa que resolvia era na buia, sabe o que é buia? Se atracar e tapa para todo lado. É assim que os meninos lá em Pernambuco, em Goiânia, se resolviam entre si. Não dou esse conselho. Depois de 14 anos, eu fui para a igreja e nunca mais briguei. Brigava com meu irmão, dormia os dois juntos. Se ele triscasse com a perna em mim, a gente levantava 2 da madrugada para trocar tapa. Como é que você dorme 2 numa cama e não encosta no outro? Era demais. Meu pai chegava com a cinta e parava toda a briga. Porque tinha essa natureza tão ruim, né? Tão assim, atrapalhada. Menino é assim mesmo também, né? Então, mas não deve ser assim, não. Menino educado não deve ser assim. Então, Dostoiévski, ele analisava isso no livro que ele escreveu, chama Subsolo, Dostoiévski. Aí você vai lendo e você vai, às vezes, descobrindo, e algumas vezes eu pensei assim, Marreles Mosca, será que a vida vale a pena ser vivida? Eu sou mais do que uma simples raiz quadrada, que é uma coisa morta matemática, né? Não tem alegria. Raiz quadrada de 64,8, de 144,12, a gente sabe até de cor. É frio, gélido. Mas a vida, ele disse, é muito mais dinâmica. Aqueles dois estavam assim confundidos com relação à vida. Um não sabia viver na abundância, né? E quis viver numa abundância particular, ser autônomo. Ele queria ser autônomo. Ele dizia, quero ser dono do meu nariz. Meu pai é rico, mas eu quero ser rico à minha moda. Eu quero parte da minha riqueza aí. Divide aí que eu estou indo. Bem, Jesus fez essa parábola, né? Suponho que muitos pais dizem assim, vai trabalhar, rapaz, não vai dividir nada. Mas Jesus mostrou um pai generoso. E um pai que acredita no livre-arbítrio. Um pai que diz assim, arrisca, meu filho. Tenta, vamos ver se você vai mesmo. Vamos ver se você consegue. Vai. Vamos aqui, talvez orando por ele. Mas ele não tinha cabeça. Gastou tudo na azotia. Olha, Dostoiévski, então, escreveu esse subsolo, que eu aconselho a pessoa que quiser aprender sobre si mesmo. Dostoiévski descreveu a si mesmo, uma mosca. Mas ele se levantou, não era uma mosca. Eu tinha um pastor na Metodista do Brasil, chamava Manuel Ferreira. Pouco antes de morrer, ele escreveu tudo que ele pensava, disse, eu estou para morrer e tal. Conheci ele pessoalmente, ele era o máximo. Então, ele contou uma história que é bem comum, mas nunca esqueci. Ele falou que uma águia foi pega, filhote, levada para a fazenda e criada no meio das galinhas. E ela ficava ali, a águia foi crescendo, aquelas asinhas dela coloridas começou a aparecer, e tudo com os imiguinhas dela, cococó, e ela não sabia fazer o corococó, e ficava olhando, né, e as galinhas tudo ali e tal. Aí ela foi crescendo, e viu uma galinha voar, a galinha voa, já cai, não é? Voo de galinha, igual quando a economia socialista tem voo de galinha, né? Esparrama, nunca dá certo. O voo da economia socialista é o voo da galinha. Aí a águia olhou em volta, olhou nas penas dela, pera. Pastor Ferreira, Manuel Ferreira. Mas eu não sou galinha, eu sou a águia. Eu sou a águia. Voou, foi embora. Saiu da mediocridade, saiu do complexo de inferioridade, foi viver a sua realidade. Interessante. Agora, diante disso, o quarto ponto, né, desse tema de hoje, parábola dos 2 irmãos, você pode pôr vírgula, e do Deus pródigo, e não do filho pródigo. Isso, Timothy Keller falou isso certa vez, né, Vitória? Você está balançando a cabeça, você deve ter visto, né? Então, veja só, era um Deus bondoso. O que é a bondade de Deus? É uma propriedade transcendental do ser.
esse ser, esse antroptis, esse certo homem, ele tinha uma propriedade transcendental da bondade. Ele era bondoso. O ser significa que a bondade é coexistente do ser, é uma coexistência do ser. A bondade de Deus coexiste com Deus, com Theos Einai, Deus que é. Interessante que no grego, toda vez que você fala sobre Deus, aparece um ômicron, ou um ômega antes, né? Geralmente o ômicron, porque o ômega é mais para vocativo, né? O Theos é um ômega. O antropos é um ômega. Mas o Theos é o Deus. É o artigo nominativo masculino singular, porque designa o sujeito de oração. Quando você pergunta de Deus, no grego aparece o Theos. Então, o Theos, ele tem a bondade, ele é coexistência com o ser, que é o absoluto, ele tem a sua ilimitabilidade, não tem limite, o ser. Ele é absoluto, e a ilimitabilidade da bondade pertence a Deus, que é limitado. O grego aprendeu isso, a questão do apeiron, que é ilimitado. Tem palavra difícil no português. Mais difícil do que veruel em inglês. Mas a bondade, como seja a propriedade transcendental do ser, significa dizer também que toda bondade é ser. Você sabe por que os gregos diziam isso na filosofia? Porque Deus é amor. Deus não ensinou isso só para os apóstolos, ensinou para o sábio grego. Tanto que a teologia no primeiro século e no segundo século só era explicada através da filosofia, que era a parte científica para explicar texto. Que a Igreja Católica está debatendo em concílios como vai explicar a Escritura no mundo moderno. Não dá para explicar sem auxílio da filosofia. Não tem como. Nós estudamos isso aqui. Nós temos que usar os métodos de conhecimento, de análise analítica, o silogismo, com esse silogismo. O carioca fala silogismo, mas não é, silogismo. Para explicar as verdades bíblicas. Orígenes fez isso. Os pais da igreja, os pais apostólicos fizeram. Não tem como explicar essa parábola simplesmente elogiando o irmão mais pobre como um fariseu, todo tal, cheio de vida lá. Fariseu cumpridor da lei, mas ele cumpria a lei, e esse cumprimento da lei o afastava de Jesus. É isso que Paulo disse. Por isso que Paulo falou que a lei não salva. A lei condenou o irmão mais velho. E a perca da liberdade, no sentido que ele podia ser livre para fazer o que queria, fez perder também o irmão mais novo. Os dois eram perdidos. Só tinha um ali que valia, que era o antroptis, o certo homem, que era exatamente o terapeuta da parábola. Deus aparece ali como uma psiquiatria divina. O Deus que cura. Se você olhar os textos das três parábolas que você lê, aparece 4 ou 5 vezes a palavra coria, que é da alegria, não é? Veja bem, você está lá lendo a parábola da dracma perdida e alegrou-se. Está lá lendo a parábola da ovelha perdida e alegrou-se. Você olha a parábola dos 2 filhos perdidos e alegrou-se. Deus é alegria. Nós cantamos um hino aqui no começo sobre alegria, não foi não? Foi, Carila? Celebrai. Eles cantaram esse hino. Aprenderam com você lá. Então o pai, quando viu o filho, o grande psiquiatra divino, ele vê o filho mais novo voltando, em vez dele pegar em pedra para jogar, ao invés dele chegar e falar para os irmãos, mas não, lá teu irmão, esbanjador, está voltando. Vamos abrir o olho, vamos abrir o olho, está voltando aquele teu irmão.
O Pai amava os dois, porque é Deus. O antroptis da palavra é Deus. Então ele vai vindo, e o Pai, Deus é tão bom ali, vê essa bondade de Deus, que ela é propriedade transcendental do ser. A bondade de Deus, ela transcende dele para você. Isso significa transcendência. Assim como você transcende para Deus. Aqueles dois irmãos tinham uma religião que não transcendia para o lado nenhum, a não ser para ele mesmo. Era a luz interior. Wilbert Kettchester dizia que adorar a luz interior é adorar o Silva, o papagaio, a cadeira, qualquer coisa assim. Nunca adore a luz interior. Porque a adoração sempre implica alguma coisa fora de si, fora de você. Não é em você mesmo. Você não tem Deus lá dentro, um particularzinho, um deusinho particular que você manipula. Ele está sempre fora. Então, Deus, então aqui, o terapeuta. O que é que o terapeuta divino diz? O que é que o terapeuta, o grande terapeuta, Jesus lá no grego que aparece cura, é sempre terapia, terapeuta, terapia. Jesus é o médico, é terapêutico. Olha, ele diz duas palavras interessantes que Jesus usou para a questão da cura. Ele usou uma que é terapeo, que é o verbo curar, e usou outra, terapeuze, e usou outra que é anapause, anapauso, imas, darei descanso, anapause, ima é nós, vós, entendeu? Olha a palavra que Jesus disse sobre anapauso, o verbo anapauso, com alfa, ni, alfa, pi, alfa, upsilon, sigma, ômega, anapauso. Não lembra uma palavra portuguesa? Qual que lembra? Pausa. Jesus quis dar uma pausa para o irmão mais velho. Ele não quis, ele estava ativo. Ele estava ativo, ele adorava a si mesmo, fazendo lá, contando boi, contando isso, contando aquilo, mas não era para o pai dele. Ele estava pensando, vou contar bem isso aí, eu está crescendo, o rebanho vai ser só meu. Egoísta, perdido, igual o irmão mais novo que gastou tudo. Jesus disse, filho, eu quero dar uma pausa para a sua vida. Ou eu quero fazer uma terapia na sua vida. Então Deus fez aquilo lá, quando o irmão mais velho ouviu os gritos. Que grito que ele ouviu? Ele ouviu do hebraico, Ed. O que é que nós cantamos? Como é que é a música? Celebrai, Ed. Ele escutou aquilo, celebrai, e música, e aquelas músicas, instrumento e harpa, e todo mundo dançando, que nem os gregos, tal. Esse irmão voltou, ele ouviu, ficou vermelho de raiva, os olhos esbugalhados, eu não vou entrar nessa festa. Não entro nessa festa. Cadê o irmão mais velho? Mortinho, estava morto. Então Deus falou, Antropos disse, esse teu irmão, se meu filho estava morto e reviveu. E a cura de Deus é a alegria. É a música que cura. Ontem eu estava ouvindo Vivaldi, as 4 estações. Escuta, fica calmo para escutar as 4 estações de Vivaldi, ou a 9ª Sinfonia. Não escute toda a música rápida, muito rápida. Tem umas músicas que não dá nem para ouvir. Insuportável. Elas são rápidas, não deixam você pensar. Escuta Vivaldi, as 4 estações. Que coisa magnífica. Ela cura. Existe a terapia musical. Tem um amigo, o Dado, a mulher dele faz terapia musical. Eu acho o máximo, né? Eu falei, bom, claro, eu faço eu mesmo, mas imagina se num psiquiatra colocar Vivaldi e você, nas 4 estações, né? Então aí Deus usou o método que se usa hoje. Jesus é o primeiro terapeuta musical da história. Porque ali o Antropos é Deus, mas é Jesus também. Você vê que coisa tremenda? Porque é Jesus que é o terapeuta. Jesus é que cura, Ele é o terapeuta.
e terapeuta musical. O homem ouviu rede, ó, o judeu cantando, o júbilo, é grito de júbilo. Oh, não, rede, cantando. Que é isso? Esse teu filho, tu faz essa música para ele? Cantando música, tocando certo tambor, etc. Estavam felizes. A palavra é usada com felicidade, com joyful, cheio de felicidade, desde Odisseia de Homero, desde Xenofonte, desde 1000 anos antes de Cristo, do Homero, por exemplo, 2000 antes de Cristo, já existia essa palavra, alegria, do grego, eufrainó. Sabe por quê? Eufrainó. É o prefixo do evangelho, que evangélio, bom, ângelo, mensagem boa, evangelho. Mas essa palavra de alegria é eufrainó, bom, fraino, mente alegre. Deus mostra que precisa ter uma mente alegre. Ninguém faz terapia com um psiquiatra raivoso, que chega lá para fazer a terapia, ele já chuta a cadeira, já xinga que você está com muito problema, vai para sua casa. A moça que veio ontem está precisando de terapia. Jesus é o curador. Não é o curador que você vê, é curador, que nem que fala por aí. Ele é o terapeuta, ele é moderno. Ele é o terapeuta. A Esté é psicóloga. Ser feliz, desde Homero, ser feliz absolutamente, lá em Lucas, na Odisseia de Homero, gritar de alegria, o rei de hebraico, rei, alegria, pularam de alegria. O pai diz, nós vamos nos alegrar, na dracma, nas ovelhas e nos 2 filhos, que todas aquelas 3 têm ligação com o perdido. Você observou? Dracma perdida, ovelha perdida, 2 irmãos perdidos. Quando Jesus chega no ápice das parábolas, que é a parábola dos 2 filhos, ele já chega com todos os elementos significativos na mente do judeu sobre o perdido. Então, era para o judeu calcular que a dracma perdida é material, não é não? Né? Olha que a mulher pega uma vassoura, né? Mulher é assim mesmo, sai varrendo, vai achar a dracma. A ovelha perdida, o pastor saiu atrás, não é? É material também, não é não? Mas então Jesus deságua, ele chega então no ápice da parábola, que é a parábola dos 2 filhos perdidos. E aí ele coloca para a pessoa pensar que a salvação objetiva, a matéria, o ser em si, o homem também todo material, por isso que a ressurreição é do corpo também. Então você vê que Jesus, quando ele chega ali na parábola dos dois filhos perdidos, ele desvenda para o judeu uma mente esclarecida, uma mente iluminada, que eles podiam dizer, sou eu, que nem disse o Gilbert Keith Schuster. O que há de errado no mundo? Perguntou a revista Time, o jornal Time de Londrina. Ele disse, ai, em inglês é uma palavra, uma letra, né? Ai. Em português, eu. Mas no inglês é bonito. O que está de errado no mundo? Ele escreveu um i, ai. O que está de errado na vida daqueles 2, na vida daquela fazenda, o que estava errado? Eles teriam que dizer, nós. E os 2 estavam errados. E Jesus, então, é o terapeuta, está lá em Mateus 12:15. E então, a música é uma terapia muito antiga, que cura. O fraino significa perspectiva pessoal de uma grande alegria. Fraino. Porque fraino vem da mente e tal, né? É uma mente, uma sensação de vitória. Olha só, Jesus estava dizendo para os judeus que o Pai, tis antropo, o homem, era Deus e que ele sentia alegria por você. Você faz uma ideia? Deus fica alegre por nós? Deus está muito vinculado com o gênero humano, para poder sentir alegria. Olha, imagina o que vai acontecer no futuro. Certo homem é Deus. Os 2 filhos perdidos na fazenda.
Estavam perdidos. Existia apenas um ali que estava disposto a dar alegria, que era o Deus, conhecido também como, na verdade, o Deus pródigo, porque ele gastou tudo, ele matou o novilho mais cevado, ele pegou a riqueza e chamou o filho e disse assim, vem cá, dá a mão, tem aqueles anéis antigos que no filme de Ben-Hur aparece, e colocou no dedo dele o anel da família, com a marca, o selo da família, e pegou, botou um manto novo nele, e ele ficou todo chique, na casa do pai. Ele tinha toda a riqueza, o que ele vai fazer lá no meio daqueles porcos? Porque ele acreditou na luz interior. Ele leu o livro de coach, aquele livro de coach que diz que você pode, né? Não é assim não, tem que buscar em Deus, aí depois você pode. E ele leu, foi na aula de coach, tirou o diploma e saiu doidinho para o mundo, perdeu tudo. Conheço gente que fez coach, não ganhou R$1, 1 centavo, e muito menos uma alma. Tinha um pastor que falou, eu estou fazendo coach. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu cheguei para esse adventista que me visitou, e ele estava ali na 9 de julho, um lugar que vende livros velhos, né? E ele tem um livro assim, coach. Falou, está vendo aqui, ó, coach? Você sabe o que é coach? Falou, negócio de leite. Falei, mas sabe de onde vem? Era o antigo carroceiro na Inglaterra. Você não precisa de muito estudo para dirigir uma carroça. Eu já dirigi uma carroça, buscando lenha aqui no Jockey Club. É só... Mas tem gente que faz um curso de carroceiro, gasta 10 mil, e acha que virou uma sumidade na liderança. Não sabe nada, coitado. E o cidadão dá um diploma de coach para ele. Claro. Ele sai pensando que sabe. Quando eu cheguei na Engindo, tinha embaixo do vidro assim, da Engindo, assim. Aquele que, mais ou menos assim, aquele que não sabe e diz que sabe, foge dele. Aquele que não sabe e acha que sabe, foge que é louco. Agora, aquele que não sabe, mas procura saber, se aproxima desse. Uma coisa assim. Eu achei engraçado. Mas o coach é assim, né? Aqueles dois, rapaz, fizeram o curso de coach. Gastaram uma fortuna para ser líder. Mas não eram líder nem de si mesmo. Não conseguiam liderar as suas próprias vidas. Olha, irmão. Bom, my friend, ser cheio de alegria. Olha, na verdade, eu estava lendo isso aqui. E fui ler o Michel de Montaigne, Dostoiévski, tanta coisa. E você vê como está o mundo lendo os livros. Aí eu pus no Instagram sobre as peculiaridades do ministério de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, só tinha gente ruim ali na parábola da ovelha perdida. Você percebeu? Nem um sábio, nem um professor, nada, só gente ruim. Eles olharam de longe, falaram, olha. Olha só, ele conversa com os pecadores e come com eles. Por isso que aquele irmão mais velho, ele também pensava assim. Falava assim, esse meu irmão mais novo já era, é tudo meu. Ficou muito ativo, cuidando de tudo, não é? Vamos ficar muito milionário, por quê? Porque vai ser tudo meu. Não é? Caiu do cavalo. Então a história conta que Moza começa muito próspero e ganhando muito dinheiro com seus protetores. Mas depois ele começou a brincar com as músicas, escrever bobagem. Os financiadores dele falaram, Moza, vai cuidar da tua vida. E vivia pedindo dinheiro emprestado. Sabe de onde vem a frase, devo, não nego, pago quando puder? De Moza. Morreu pobre. Porque foi um estúpido. Deu uma não de pródigo, deu uma de azoto. Né? Ele saiu o caminho do irmão mais novo, né?
perdeu tudo. Sei lá se não perdeu até a condição de fazer as boas músicas que ele fazia. Então, aí está, meu irmão, vamos ficar de pé. Pai, nós abençoamos o pão, o símbolo do teu corpo, em nome de Jesus. E abençoamos o vinho, o símbolo do teu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Amém. Aqui está o pão, o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, confessamos nossos pecados, pensamento e obras. E rogamos as tuas bênçãos sobre nós, para que sejamos fortes, em nome de Jesus. Guarda-nos nesta semana, guarda-nos a vida. E abençoa o povo unido aqui, participando do teu corpo. O corpo de Jesus Cristo, dado na cruz do Calvário, pelo nosso pecado, como sejamos agradecidos. O vinho é o símbolo do sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Bebamos e sejamos agradecidos. Igual mandou Tisantropos. Jesus
E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. 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 Amém.